Em Pedra do Dragão, a rainha viúva Visênia se tornará magra e frágil, e a carne se derretera de seus ossos. A rainha Alissa também continuava na ilha, com o filho Jaeliaeres e a filha Alissane, onde eram prisioneiros em todos os propósitos. O príncipe Viserys, o filho mais velho ainda vivo de Aenys e Alissa, foi convocado por sua graça a comparecer à corte. Um rapaz promissor de 15 anos, amado pelo povo, Viserys se tornou escudeiro do rei, seguido permanentemente por um cavaleiro da guarda real, para mantê-lo afastado de complots e traições. Por um breve período em 44 DC, parecia que o rei viria a receber o filho que ele desejava tão desesperadamente. A rainha Alice anunciou que estava grávida, e a corte celebrou. O grande mestre Desmond confinou sua graça à cama conforme sua barriga crescia, e se encarregou de seus cuidados com a assistência de 2 septãs, uma parteira e as irmãs da rainha, Jane e Hannah. Maegor insistiu que suas outras esposas também servissem a rainha grávida. No entanto, na terceira lua do confinamento, a senhora Alice começou a sangrar profusamente e perdeu a criança. Quando o rei Maegor foi ver o natimorto, ficou horrorizado ao descobrir que o menino era um monstro, com membros retorcidos, uma cabeça gigantesca e sem olhos. "Isto não pode ser meu filho", bradou ele, angustiado. Seu luto então deu lugar à fúria, e ele ordenou a execução imediata da parteira e das septãs que haviam se encarregado do cuidado da rainha, e também do grande mestre Desmond, poupando apenas as irmãs de Alice. Dizem que Maegor estava sentado no trono de ferro, com a cabeça do grande mestre nas mãos, quando a rainha Tiana foi lhe dizer que ele havia sido enganado. A criança não era de seu sangue. Ao ver a rainha Cersei voltar à corte idosa, amargurada e infértil, Alice Arrova e começar a temer que sofreria a mesma sina, se não desse um filho ao rei. Então recorrer ao senhor pai dela, a mão do rei, nas noites em que o rei partilhava a cama com a rainha Cersei ou com a rainha Tiana, Lucas Arrova enviava homens à cama da filha para fecundá-la. Maegor se recusou a acreditar. Ele jogou a cabeça do grande mestre em Tiana, e declarou que ela era uma bruxa ciumenta e estéril. "Aranhas não mentem", respondeu a senhora dos segredos, e entregou ao rei uma lista. Escritos ali estavam os nomes de 20 homens que supostamente teriam fornecido suas sementes à rainha Alice. Homens velhos e jovens, belos e feios, cavaleiros e escudeiros, senhores e criados, e até cavalariços e ferreiros e cantores, aparentemente. A mão do rei havia aberto bastante o leque. Os homens tinham apenas uma qualidade em comum. Todos eram homens de comprovada potência e pais de filhos saudáveis. Sob tortura, todos exceto 2 confessaram. Pai de 12, ainda tinha o ouro que Lord Arrova e pagará por seus serviços. O interrogatório foi conduzido rapidamente e em segredo. Então o Lord Arrova e a rainha Alice só se deram conta das suspeitas do rei quando a guarda real avançou contra eles. Arrastada da cama, a rainha Alice viu as irmãs serem mortas diante de si quando tentaram protegê-la. Seu pai, examinando a torre da mão, foi empurrado do terraço para se estatelar nas pedras abaixo. Os filhos, irmãos e sobrinhos de Arrova também foram levados, arremessados contra as estacas no fundo do fosso seco, em torno da fortaleza de Maegor. Alguns levaram horas para morrer. O simplório Horas Arrova agonizou por dias. Os 20 nomes da lista da rainha Tiana logo se juntaram a eles, e mais uma dúzia de homens, mencionados pelos primeiros 20. A pior morte foi reservada à própria rainha Alice, que foi cedida à sua irmã esposa Tiana para sofrer. De sua morte, não falaremos, pois há coisas que melhor seria que fossem enterradas e esquecidas. Basta dizer que sua morte se estendeu por quase uma quinzena, e que o próprio Maegor esteve presente do começo ao fim, para testemunhar sua agonia. Após a morte, o corpo da rainha foi esquartejado em 7 partes, e seus pedaços foram cravados em estacas acima dos 7 portões da cidade, onde permaneceram até apodrecer. O próprio rei Maegor saiu de Porto Real, reunindo um contingente forte de cavaleiros e homens de armas, para marchar contra a Rainhal e completar a
para marchar contra Arrenhal e completar a destruição da casa Rovai. O grande castelo junto ao Olho de Deus tinha uma leve guarnição, e o castelão, um sobrinho do Lorde Lucas e primo da falecida rainha, abriu os portões ao ver a aproximação do rei. A rendição não o salvou. Sua graça passou toda a guarnição na espada, assim como qualquer homem, mulher e criança que ele acreditasse ter uma gota sequer de sangue a Rovai. Em seguida, marchou para a vila do Lorde Rovai no tridente e repetiu o feito. Após todo o derramamento de sangue, o povo começou a dizer que Arrenhal estava amaldiçoado, pois todas as casas nobres que foram agraciadas com o castelo haviam sofrido um fim terrível e sangrento. No entanto, muitos homens ambiciosos do rei desejavam a poderosa sede de Arren Negro, com suas vastas e férteis terras. Tantos que o rei Maegor se cansou das insistências e decretou que Arrenhal iria para o mais forte de todos. E assim, 23 cavaleiros a serviço do rei lutaram com espada, e massa e lança nas ruas sangrentas de Vila do Lorde Rovai. Sir Walton Towers emergiu vitorioso, e Maegor o nomeou senhor de Arrenhal. Mas o combate havia sido cruento, e Sir Walton não viveu tempo suficiente para desfrutar o título, morrendo em decorrência de seus ferimentos depois de uma quinzena. Arrenhal então passou ao filho mais velho dele. Seus domínios, porém, foram muito reduzidos, pois o rei concedeu Vila do Lorde Rovai ao Lord Alton Buttervel e o restante das propriedades dos Rovai ao Lord Darnall Darry. Quando Maegor enfim voltou a Porto Real para se sentar mais uma vez no trono de ferro, foi informado de que sua mãe, a rainha Visenya, tinha morrido. Ademais, na confusão que se seguiu à morte da rainha viúva, a rainha Alissa e seus filhos haviam fugido de Pedra do Dragão, com os dragões Vermitor e Asa Prata. E ninguém sabia dizer para onde. Eles chegaram até mesmo a roubar Irmã Sombria durante a fuga. Sua graça deu ordem para que o corpo da mãe fosse queimado, e os ossos e as cinzas, sepultados ao lado dos restos do conquistador. Em seguida, mandou a guarda real capturar seu escudeiro, o príncipe Viserys. Acorrentem-no em uma cela negra e o interroguem vigorosamente, decretou Maegor. Perguntem aonde a mãe dele foi. Talvez ele não saiba, protestou Sor Embuche, um cavaleiro da guarda real de Maegor. Então deixem-no morrer, foi a famosa resposta do rei. Talvez a vadia compareça para o funeral. O príncipe Viserys não sabia onde sua mãe havia ido, nem quando Tiana de Pentos o trabalhou com suas artes negras. Depois de 9 dias de interrogatório ele morreu. Seu corpo foi abandonado no pátio da Fortaleza Vermelha durante uma quinzena, por ordem do rei. Deixem que sua mãe venha buscá-lo, disse Maegor. Mas a rainha Alissa nunca apareceu, e por fim sua graça entregou o sobrinho ao fogo. O príncipe tinha 15 anos quando foi morto, e fora muito amado tanto pelo povo comum quanto pelos nobres. O reino chorou por ele. Em 45 DC, a construção da Fortaleza Vermelha finalmente foi concluída. O rei Maegor comemorou o término das obras oferecendo um banquete aos construtores e homens que haviam trabalhado no castelo, enviando-lhes carroças cheias de vinho forte e acepipes, e prostitutas dos melhores bordéis da cidade. Os festejos duraram 3 dias. Depois, os cavaleiros do rei avançaram e mataram todos os trabalhadores, para que eles jamais revelassem os segredos da Fortaleza Vermelha. Seus ossos foram sepultados sob o castelo que eles haviam erigido. Pouco depois da conclusão do castelo, a rainha Cersei foi acometida subitamente de uma doença e faleceu. Correu pela corte o boato de que sua graça havia ofendido o rei com algum comentário mordaz, então ele dera ordem para que Sor Owen lhe cortasse a língua. Dizem que a rainha resistira, Sor Owen perderá o controle da faca, e a garganta da rainha fora cortada. Embora nunca tenha sido comprovada, essa história recebeu grande crédito na época. Contudo, hoje, a maioria dos mestres acredita que tenha sido uma calúnia concebida pelos inimigos do rei, para macular mais ainda sua reputação. Qualquer que fosse a verdade, a morte da primeira esposa de Maegor o deixou com uma única rainha, a Pentoche Tiana de cabelos negros, coração negro. Senhora das Aranhas, odiada e temida por todos. A última pedra mal fora firmada na Fortaleza Vermelha quando Maegor decretou que as ruínas do Septo da Memória fossem removidas do topo da colina de Rhaenys, junto com os ossos e as cinzas dos filhos do guerreiro que haviam morrido ali. Ele determinou que, em seu lugar, seria erigido um vasto estábulo para dragões feito de pedras, um covil digno de Balerion, Vhagar e seus descendentes.
e assim começou a construção do Fosso dos Dragões. Talvez não fosse nenhuma surpresa a dificuldade de encontrar construtores, pedreiros e trabalhadores para o projeto. Foram tantos os homens que recusaram que o rei acabou sendo obrigado a usar prisioneiros das masmorras da cidade como mão de obra, sob a supervisão de construtores trazidos de MYR e Volantis. No final do ano 45 D.C., o rei Maegor foi a campo mais uma vez para continuar sua guerra contra os últimos renegados da fé militante, deixando a rainha Tiana no governo de Porto Real junto com sua nova mão, o Lorde de Velsaltigar. Na grande floresta ao sul da Água Negra, as forças do rei caçaram dezenas de pobres irmãos que haviam se refugiado ali, enviando vários à muralha e enforcando os que se recusaram a tomar o negro. A líder deles, a mulher conhecida como Jane Poore Bexiguenta, voltou a escapar do rei até enfim ser traída por 3 de seus seguidores, que foram recompensados com o perdão real e títulos de cavalaria. 3 septões que viajavam com sua graça declararam que Jane Bexiguenta era uma bruxa, e Maegor deu ordem para que ela fosse queimada viva em um campo à margem do Guaquevai. Quando chegou o dia definido para a execução, 300 seguidores dela, pobres irmãos e camponeses, emergiram da floresta para resgatá-la. Entretanto, o rei havia previsto essa ação e seus homens estavam preparados para o ataque. A força de resgate foi cercada e massacrada. Um dos últimos a morrer foi o líder, ninguém menos que Sorores Hill, o cavaleiro andante bastardo que havia escapado da carnificina no Grande Delta 3 anos antes. Dessa vez ele não teve tanta sorte. No entanto, em outras partes do reino, a maré dos tempos havia começado a se virar contra o rei. Tanto os senhores quanto o povo comum haviam passado a desprezá-lo por suas muitas crueldades, e vários começaram a fornecer ajuda e consolo a seus inimigos. Septão Lua, o Alto Septão, exaltado pelos pobres irmãos em oposição ao homem de Vila Velha que eles chamavam de Alto Lambibotas, transitava livremente pelas terras fluviais pela Campina, atraindo grandes multidões sempre que surgia dentre as florestas para pregar contra o rei. O território montanhoso ao norte de Dente Dourado era governado informalmente pelo Cachorro Vermelho, Sor Geoffrey Dogjet, que proclamara a si mesmo grande capitão dos filhos do guerreiro. Nem Rochedo, Castelli nem Correrio pareciam inclinados a persegui-lo. Denis, o Manco, e Silas Maltrapilho continuavam foragidos, e aonde quer que fossem, o povo ajudava a protegê-los. Muitos cavaleiros e homens de armas enviados para levá-los à justiça desapareceram. Os conselheiros de Maegor estavam de acordo que já era mais do que hora de ele obter uma nova esposa, mas eles divergiam quanto a que esposa devia ser. O grande mestre Benifer sugeriu uma união com a orgulhosa e bela senhora de Tombastela, Clarice Dane, na esperança de desassociar de Dorne suas terras e sua casa. Alton Butervel, mestre da moeda, ofereceu sua irmã viúva, uma mulher rotunda com 7 filhos. Mesmo reconhecendo que ela não era nenhuma beldade, ele defendeu que sua fertilidade fora comprovada para além de qualquer dúvida. Lord Celtigar, a mão do rei, tinha 2 filhas donzelas jovens, respectivamente de 13 e 12 anos. Ele insistiu que o rei poderia escolher qualquer uma, ou se casar com as 2, se preferisse. Lord Velaryon de Derivamarca recomendou que Maegor mandasse buscar sua sobrinha Rhaena, a viúva de Aegon, o sem-coroa. Se a desposasse, Maegor poderia unir as pretensões de ambos, evitando que surgisse qualquer nova rebelião em torno dela, e adquirindo uma refém contra qualquer complô que sua mãe, a rainha Alissa, fomentasse. O rei Maegor ouviu a todos um por vez. Ainda que no final tenha desprezado a maioria das mulheres sugeridas, ele aceitou alguns dos motivos e argumentos. Decidiu que teria uma mulher de fertilidade comprovada, mas não a irmã gorda e feia de Butervel, e desposaria mais de uma mulher, como Lord Celtigar sugerira. 2 esposas duplicariam sua chance de conseguir um filho, 3 esposas triplicariam. E uma dessas esposas definitivamente seria sua sobrinha. Era sensato o conselho do Lord Velaryon. A rainha Alissa e seus 2 filhos mais jovens continuavam escondidos. Acreditava-se que eles haviam fugido para além do Mar Estreito, até Tirosh ou talvez Volantis, mas eles ainda representavam uma ameaça contra a coroa de Maegor, e contra qualquer filho que ele viesse a ter. Se ele desposasse a filha de Aenys, qualquer pretensão dos irmãos mais novos dela perderia força. Depois da morte do marido, e a fuga para a Ilha Bela,
Rhaena Targaryen se apressara em tomar providências para proteger as filhas. Se o príncipe Aegon tivesse sido de fato o rei, a lei determinava que Aérea, sua filha mais velha, era sua herdeira e, portanto, poderia reivindicar sua posição como legítima rainha dos 7 reinos. Mas Aérea e a irmã, Rhaella, tinham apenas 1 ano, e Rhaena sabia que alardear essa pretensão seria o mesmo que condená-las à morte. Então tingiu os cabelos delas, mudou seus nomes e as mandou para longe, confiando-as a certos aliados poderosos, que tratariam de encaminhá-las a bons lares com homens de valor que permaneceriam ignorantes quanto à sua identidade verdadeira. A princesa insistiu que nem ela soubesse aonde as filhas iriam. O que não sabia ela jamais poderia revelar, nem sob tortura. Para a própria Rhaena Targaryen não haveria escapatória. Embora ela pudesse mudar de nome, tingir o cabelo, e vestir os trapos de uma meretriz ou as vestes de uma septã, seria impossível disfarçar sua dragão. Dreanfiri era um animal esbelto e azul claro com detalhes de prata, e já havia produzido 2 ninhadas de ovos, e Rhaena voava com ela desde os 12 anos. Não é fácil esconder um dragão. Então a princesa as levou para o mais longe possível de Maegor, até Ilha Bela, onde Mark Farma lhe ofereceu a hospitalidade de Belcastro, cujas altas torres brancas se erguiam acima do mar do poente. E ali ela repousou, lendo, rezando, perguntando-se quanto tempo teria até que seu tio mandasse buscá-la. Mais tarde, Rhaena disse que nunca duvidou que ele faria isso, era uma questão de quando, não de se. A convocatória veio mais cedo do que ela gostaria, mas não tão cedo quanto ela temia. Resistir estava fora de questão. Isso só faria o rei descer com Balerion sobre Ilha Bela. Rhaena se afeiçoara ao Lord Farman, e mais do que se afeiçoar ao segundo filho dele, Andro, não desejava retribuir sua gentileza com fogo e sangue. Ela montou Dreanfiri e voou até a Fortaleza Vermelha, onde foi informada de que se casaria com o tio, o assassino de seu marido. E ali também Rhaena foi apresentada às outras noivas, pois seria um casamento triplo. A senhora Jane da casa Westerlen havia sido casada com Alyn Tarbeck, que morrera com o príncipe Aegon na batalha sob o olho de Deus. Alguns meses depois, ela dera ao falecido senhor um filho póstumo. Alta e esbelta, com lustrosos cabelos castanhos, a senhora Jane estava sendo cortejada por um filho mais jovem do senhor de Rochedo Castelli, quando Maegor mandou buscá-la, mas isso nada importava para o rei. Mais perturbador foi o caso da senhora Elinor da casa Costane, esposa de Sor Tel Bolin, um cavaleiro de terras que havia lutado em nome do rei em sua campanha mais recente contra os pobres irmãos. Embora tivesse apenas 19 anos, a senhora Elinor já havia dado 3 filhos a Bolin, quando o olhar do rei se voltou para ela. O menino mais novo ainda estava no peito da mãe quando Sor Tel foi preso pela guarda real, e acusado de conspirar com a rainha Alissa para assassinar o rei e colocar o menino Jaehaerys no trono de ferro. Embora Bolin tivesse se declarado inocente, foi considerado culpado e decapitado no mesmo dia. O rei Maegor deu à viúva 7 dias de luto, em honra aos deuses, e então a convocou para informá-la de que eles se casariam. Na cidade de Septo de Pedra, Septão Lua condenou os planos matrimoniais do rei Maegor, e centenas de pessoas gritaram seu apoio, mas poucos outros se atreveram a levantar a voz contra sua graça. O Alto Septão zarpou de Vila Velha até Porto Real para celebrar o rito nupcial. Em um dia quente de primavera no ano 47 depois da conquista, Maegor Targaryen se uniu a 3 esposas no pátio da Fortaleza Vermelha. Embora cada uma de suas novas rainhas estivesse trajada com as cores da casa de seus respectivos pais, o povo de Porto Real a chamou de noivas de preto, pois eram todas viúvas. A presença do filho da senhora Jane e dos 3 meninos da senhora Elinor. Na cerimônia garantiram que elas desempenhassem devidamente seus papéis, mas muitos esperaram algum sinal de rebeldia da princesa Rhaena. Essa esperança foi aniquilada quando a rainha Tiana apareceu, acompanhando 2 meninas pequenas com cabelos prateados e olhos violeta, vestidas com o vermelho e preto da casa Targaryen. Foi tolice sua acreditar que poderia escondê-las de mim, disse Tiana à princesa. Rhaena abaixou a cabeça e pronunciou seus votos com a voz fria como gelo. Contam-se muitas histórias peculiares e contraditórias a respeito da noite que se seguiu, e com a passagem de tantos anos, é difícil separar a verdade das lendas. As 3 noivas de preto partilharam da mesma cama,
Como afirmam alguns, parece pouco provável. Sua graça visitou todas as 3 mulheres ao longo da noite e consumou as 3 uniões? Talvez. A princesa Raena tentou matar o rei com uma adaga escondida sob os travesseiros. Como alegaria mais tarde, Elinor Costane arranhou as costas do rei até tirar sangue durante o coito? Jane Westerling bebeu a poção de fertilidade que a rainha Tiana supostamente lhe entregou, ou ela jogou no rosto da mulher mais velha. Essa poção de fato foi preparada ou oferecida? A primeira menção a ela só veio a acontecer já bem adentrado o governo do rei Jaeliaeres, quando fazia 20 anos que as 2 mulheres tinham morrido. Eis o que sabemos. Após o casamento, Maegor declarou que Aérea, a filha de Raena, era sua legítima herdeira, até o momento em que os deuses me concederem um filho, e enviou a irmã gêmea Raela à Vila Velha para ser educada como septã. Seu sobrinho Jaeliaeres, o legítimo herdeiro segundo todas as leis dos 7 reinos, foi expressamente deserdado pelo mesmo decreto. O filho da rainha Jane foi ratificado como senhor de Solar Tarbeck e enviado a Rochedo Castelli para ser criado como protegido de Lyman Lannister. Os filhos mais velhos da rainha Elinor tiveram tratamento similar, um enviado ao Ninho da Águia e o outro, a Jardim de Cima. O bebê mais jovem da rainha foi entregue a uma ama de leite, visto que o rei tinha asco quando a rainha amamentava. Meio ano depois, Edivel Celtigar, a mão do rei, anunciou que a rainha Jane estava esperando um filho. Mal a barriga começara a crescer, e o rei revelou pessoalmente que a rainha Elinor também estava grávida. Maegor cobriu as 2 mulheres de presentes e honras, e concedeu terras e títulos aos pais, irmãos e tios de ambas, mas essa alegria se revelou breve. 3 luas antes do previsto, a rainha Jane foi levada à cama com o início repentino de dores do parto, e deu à luz uma criança natimorta tão monstruosa quanto a que Alice Arrovai havia parido. Uma criatura sem pernas e braços e dotada de órgãos genitais masculinos e femininos. E a mãe tampouco viveu muito mais que a criança. Os homens disseram que Maegor estava amaldiçoado. Ele havia matado o sobrinho, entrado em guerra contra a fé e o alto septão, desafiado os deuses, cometido assassinato e incesto, adultério e estupro. Suas partes íntimas estavam envenenadas, sua semente, cheia de vermes, e os deuses jamais lhe dariam um filho vivo. Ou assim diziam os murmúrios. O próprio Maegor optou por outra explicação, e mandou que Sorou Imbush e Sormalado Onmur capturassem a rainha Tiana e a levassem às masmorras. Lá, a rainha Pentoche confessou tudo enquanto os torturadores do rei ainda preparavam seus instrumentos. Ela havia envenenado o filho de Jane Westerling dentro do útero, tal como ela fizera com o de Alice Arrovai. Ela prometeu que aconteceria o mesmo com a cria de Elinor Costane. Dizem que o rei a matou pessoalmente, removendo seu coração com fogo negro e dando de comer aos cachorros. Mas, mesmo ao morrer, Tiana da Torre teve sua vingança, pois se realizou exatamente o que ela havia prometido. A lua mudou e voltou a mudar, e na escuridão da noite a rainha Elinor também deu à luz um bebê natimorto deformado, um menino sem olhos com asas rudimentares. Isso aconteceu no ano 48 depois da conquista, o 6º ano do reinado de Maegor, e o último de sua vida. Agora não havia quem duvidasse nos 7 reinos, que o rei estava amaldiçoado. Os seguidores que lhe restavam começaram a desaparecer, evaporando como orvalho ao sol da manhã. Chegaram a Porto Real notícias de que Sor Joifrey Dogjet fora visto entrando em Correrio, não como prisioneiro, mas na condição de convidado do Lord Tully. Septão Lu apareceu mais uma vez, liderando milhares de fiéis em marcha através da campina rumo à Vila Velha, com a intenção declarada de confrontar o lambibotas do septo estrelado e exigir que ele condenasse a abominação no trono de ferro, e rescindisse sua proibição contra as ordens militares. Quando o Lord Oakiar e o Lord Rovan apareceram diante dele com suas tropas, não foi para atacar Septão Lua, e sim para se unir a ele. Lord Celtigar renunciou ao posto de mão do rei e voltou à sua sede em Ilha da Garra. Informes da marca dornesa sugeriam que os dorneses estavam se reunindo nos passos, preparando-se para invadir o reino. O pior golpe veio de Ponta Tempestade. Ali, nas margens da Baía dos Naufrágios, o Lord Rogar Baratheon proclamou o jovem Jaeliaeres Targaryen como o verdadeiro e legítimo rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens,
e o príncipe Jaeliaeres o nomeou protetor do território e mão do rei. A rainha Alissa e Alissane, a mãe e a irmã do rei, respectivamente, estavam ao seu lado quando Jaeliaeres desembainhou Irmã Sombria e jurou dar um fim ao reinado de seu tio usurpador. 100 vassalos e cavaleiros das terras da tempestade gritaram vivas diante da proclamação. O príncipe Jaeliaeres tinha 14 anos quando reivindicou o trono, um belo rapaz, habilidoso com a lança e o arco longo, e competente cavaleiro. Ademais, ele montava uma grande fera bronze e bege chamada Vermitor, e sua irmã Alissane, uma donzela de 12 anos, possuía sua própria dragão, Asa Prata. Maegor tem apenas um dragão, disse o Lorde Rogar aos senhores da tempestade. Nosso príncipe tem 2. E logo eram 3. Quando chegou à Fortaleza Vermelha a notícia de que Jaeliaeres estava reunindo suas forças em Ponta Tempestade, Raena Targaryen montou Drenfire e voou para se unir a ele, abandonado o tio que ela fora obrigada a desposar. Ela levou consigo a filha Aérea, e Fogo Negro, roubada da bainha do próprio rei enquanto ele dormia. A reação do rei Maegor foi vagarosa e confusa. Ele exigiu que o grande mestre enviasse seus corvos, convocando todos os senhores e vassalos leais para se apresentarem em Porto Real, mas constatou que Benifer havia zarpado para Pentos. Ao descobrir que a princesa Aérea fugira, ele mandou um homem à Vila Velha para cobrar a cabeça de sua irmã gêmea, Raela, como castigo pela traição da mãe dela. Mas o Lorde Gotover apenas prendeu seu mensageiro. 2 membros da Guarda Real desapareceram certa noite, para se debandar para Jaeliaeres, e Sorou Embuche foi encontrado morto ao lado de um bordel, com o membro enfiado na boca. Lorde Velaryon de Derivamarca foi um dos primeiros a se declarar a favor de Jaeliaeres. Como os Velaryon eram os almirantes tradicionais do reino, Maegor acordou e descobriu que havia perdido toda a frota real. Os Shirel de Jardim de Cima foram os seguintes com todo o poderio da Campina: os e Gotover de Vila Velha, os Redivine da Árvore, os Lannister de Rocher do Castelli, os Arryn do Ninho da Águia, os Royce de Pedrarruna, um a um. Todos se rebelaram contra o rei. Em Porto Real, uma tropa de senhores menores se reuniu por ordem de Maegor, incluindo o Lord Darklin de Valdocaso, o Lord Massey de Bailepedra, o Lord Towers de Arrinhal, o Lord Satanton de Pouso de Gralhas, o Lord Baremon de Ponta Fiada, o Lord Buckvel das Hastes, os Lords Rosby, Stokevort, Aifor, Arte, BYRCH, Hollingford, Biavater e Malere. No entanto, eles lideravam um total de apenas 4.000 homens, e apenas um em 10 destes era cavaleiro. Maegor os reuniu na Fortaleza Vermelha certa noite para discutir seu plano de batalha. Quando eles viram a escassez de seu número, e se deram conta de que nenhum dos grandes senhores chegaria, muitos se desanimaram. E o Lord Aifor chegou inclusive a insistir que sua graça abdicasse e tomasse o negro. Sua graça deu ordem para que Aifor fosse decapitado imediatamente, e continuou o conselho de guerra, com a cabeça do senhor cravada em uma lança atrás do trono de ferro. E os senhores passaram o dia todo traçando planos e avançaram noite adentro. Era já a hora do lobo. Quando Maegor enfim permitiu que eles se retirassem, o rei ficou para trás, ponderando no trono de ferro, enquanto eles saíam. Os Lords Towers e Rosby foram os últimos a ver sua graça. Horas depois, ao raiar da alvorada, a última das rainhas de Maegor foi procurá-lo. A rainha Elinor o encontrou ainda no trono de ferro, pálido e morto, o manto encharcado de sangue. Seus braços haviam sido rasgados dos pulsos aos cotovelos em pontas irregulares, e outra lâmina havia atravessado seu pescoço até sair por baixo do queixo. Até hoje, são muitos os que acreditam que foi o próprio trono de ferro que o matou. Dizem que Maegor ainda estava vivo quando Rosby e Towers saíram da sala do trono, e os guardas postados nas portas juraram que ninguém entrou depois, até o momento em que a rainha Elinor o descobriu. Há quem diga que foi a rainha quem o pressionou contra aquelas pontas e lâminas, para vingar o assassinato de seu primeiro marido. A guarda real poderia ter sido a responsável pelo ato, mas para isso ela precisaria ter agido em Coluil, pois havia 2 cavaleiros em cada porta. Também poderia ter sido um ou mais desconhecidos que teriam entrado e saído por uma passagem oculta na sala do trono. A Fortaleza Vermelha tinha seus segredos,
conhecidos apenas pelos mortos. Pode ser também que o rei tenha sentido desespero nas escuras profundezas da noite, e tirado a própria vida, retorcendo as lâminas necessárias e rasgando suas veias para se poupar da derrota e da desgraça certas que o aguardavam. O reinado de Maegor e Targaryen, que entrou para a história e para as lendas como Maegor, o Cruel, durou 6 anos e 66 dias. Depois de sua morte, seu corpo foi queimado no pátio da Fortaleza Vermelha, e suas cinzas, sepultadas em pedra do dragão ao lado das de sua mãe. Ele morreu sem filhos e não deixou nenhum herdeiro de sua própria semente.